No coração do Brasil, escondem-se pactos antigos e lendas esquecidas. Segredos que atravessam gerações, sussurrando entre rios, serras e florestas. Aqui, cada história é um portal para o mistério, para o medo e para o sagrado. Prepare-se para conhecer as vozes que ecoam do Brasil profundo. Esta é a antologia Pactos e Lendas, segredos selados no Brasil profundo. Onde há lenda, há pacto. Onde há pacto, há segredos que nunca morrem. Na vastidão da selva amazônica, o destino de um guerreiro maia e o poder de uma serpente ancestral se entrelaçam sob a luz da lua. Um encontro entre mundos, um pacto entre deuses e mortais. Assim nasce a lenda que atravessa séculos. A Lenda da Lua e a Serpente, de Sidney Lander. Sejam bem-vindos ao Vozes da Ibis, onde a literatura nacional ganha voz. A Lenda da Lua e a Serpente. Sidney Lander. Ano do Senhor de 1542. Em algum lugar no coração da Ileia. Quantas luas já percorreram o céu desde que parti de Chichen Itzá? Questiona-se o exausto Yaluk-Tum. O longo dia enfim aproximava-se de seu término. Logo cairia a noite. O corpo dolorido após semanas incessantes de fuga beirava o limite da exaustão. Impossível imaginar a distância percorrida. Muito embora no passado houvesse exercido a função de mensageiro, herdada de seu pai, do pai de seu pai e dos pais antigos. Mas ele sabia, não importava o quão distante estivesse, o encontrariam cedo ou tarde. Então, incessante, continuava. Mesmo sob o calor abrasador e a umidade densa da região, muito mais quente que sua terra natal e plena de aromas e plantas totalmente diferentes de tudo o que vira antes. Suas vestes há muito se esfacelaram em trapos, abandonadas semanas atrás. Todavia, a nudez em nada era empecilho ante a infatigável determinação que o movia como uma força da natureza. O cair da noite trazia consigo o lenitivo do sono inevitável. Em sua fuga desesperada, desabava exaurido sobre as raízes de uma árvore ou tronco podre. E apesar de totalmente indefeso, exposto e inconsciente, estranhamente nenhuma fera da natureza o atacava. Onças passavam calmamente ao seu lado, anacondas percorriam suas costas e jacarés ignoravam o braço semi-submerso na água do rio. Sequer as saúvas o picavam. E como em tantas noites anteriores, um sonho recorrente dominava-lhe a mente e o espírito. O caudaloso rio que nunca vira antes, ladeado por tantas árvores que a vista não podia alcançar. Um fumarento dragão que pairava sobre a água. A briosa rainha desnuda, senhora de muitas sacerdotisas. E sangue, muito sangue e fogo. Então, ao fim de tudo, envolta em um clarão esmeraldino, ela. Ao despertar buscava qualquer alimento que estivesse ao seu alcance, raízes, ervas, frutas, ovos, insetos ou o que fosse. E prosseguia a inabalável peregrinação através da selva. Obstinado, nada parecia detê-lo. Obstáculos à sua frente eram simplesmente ignorados. Cipós, mata fechada, galhos e troncos caídos, carcaças, cursos d'água, o que fosse. Atravessava os rios a nado sem sequer buscar um val, com as piranhas a dançarem entre seus artelhos e os pirarucus a roçarem-lhe o peito nu. O sol já estava pino quando enfim deparou-se com a margem do grande rio que desce das montanhas do poente. Em seu íntimo sabia, o sonho tornava-se real. Voltando o olhar para o oeste, viu assomar no horizonte vítreo das águas algo desconhecido, imenso, flutuando como um deus antigo. Instintivamente sua mão direita ergueu-se até o peito e segurou o amuleto que pendia de seu pescoço. Foi quando um estrondo como nunca ouvirá antes fez estremecer as árvores e plantas em derredor. O que em nome de Kukulkan é isso? Seus olhos lívidos de espanto observavam línguas de fogo e colunas de fumaça se erguerem-se de um dos lados do imenso monstro. Mas de que fogueiras provinham tais chamas? Mais trovões ensurdecedores se seguiram e a eles uma chuva de flechas vindas de ambas as margens. E Aluk nada compreendia daquela estranha batalha. Sim, com certeza era uma batalha. Por que outro motivo atirariam flechas à criatura que pairava sobre as águas? Ele então ouviu ecoar um angustiante grito de dor seguido de impropérios em uma língua desconhecida. Mas por mais incompreensíveis que fossem as palavras, o timbre da voz evidenciava, era uma mulher. Hesitando por um instante entre seguir seu rumo ou socorrer a vítima do monstro, abandonou sua senda, amaldiçoando a si mesmo por repetir o erro que o levou ao exílio.
A memória de dias pregressos tomou-lhe a mente, quando a sombra das grandes pirâmides maias testemunhou em uma cálida madrugada a tentativa de sequestro de uma bela jovem da realeza. Seu ímpeto de guerreiro não hesitou e, correndo com seu macuarruitu em punho, saltou sobre os agressores como um castigo divino. Dos 3 oponentes, um quedara com o crânio partido. Os demais ainda tentaram evadir-se com sua preciosa presa, mas Yaluk avançou em plena carga, fazendo gotas de sangue dardejar dos dentes de obsidiana de seu feroz porrete. Um deles ainda virou-se tentando acertá-lo fazendo uso da zarabatana, mas com a agilidade do puma, Yaluk desviou-se e lançou sua arma com tamanha violência que empurrou a zarabatana através da nuca de seu inimigo. Vendo seu último aliado morto, o derradeiro sequestrador apertou a jovem seminua contra seu corpo e, tirando da cintura uma cintilante adaga ritual, esculpida em puro jade, pressionou a lâmina contra a pele morena do pescoço de sua refém. O olhar louco, a boca blasfemando incoerências contra os deuses e o corpo coberto de tatuagens que lhe eram desconhecidas, tudo parecia indicar um desfecho trágico. O olhar de Yaluk cruza por um átimo de segundo com a da jovem. Súbito, o raptor estaca. Seu olhar duro empalidece, os lábios balbuciam algo e então ele cai. A adaga ritual não conclui sua nefasta missão, quedando aos pés da jovem que ainda segura em sua mão esquerda um pequeno dardo de zarabatana, gotejando o sangue de seu algoz. Yaluk aproxima-se dela, ajoelha-se, evitando mirar seu lúbrico corpo seminu. E com o rosto baixo diz quiescente. Os deuses a abençoaram. Hesitou, não sabia seu nome. Aknapaya. Levante-se, guerreiro, salvastes minha vida e minha família está em dívida contigo. Ele ergue os olhos em espanto e gagueja. Akna, a filha de Tzamnakan, por favor, perdoe minha audácia por chegar tão próximo a Vossa Excelência. Ela ri alto, uma risada cintilante, cheia de vida, seu rosto alegre emoldurado por Muluk, plena no céu noturno e as estrelas como uma coroa à sua volta. O coração de Yaluk batia tão forte que ele temia que ela o ouvisse. Seu tolo! Se conhecesse meu pai, saberia que ele me criou para ser mais que uma sacerdotisa, mas uma guerreira. Ela então se aproximou dele e, puxando-o pelos cabelos, colocou-o de frente para si, concluiu. E as guerreiras de nossa casta escolhem seus homens. Sem hesitar, beijou-o com sofreguidão e avidez tal que deixaram o valoroso Yaluk sem reação. O ensurdecedor ribombar e uma detonação que o lançou por entre as árvores trazem-no volta ao momento presente. Atordoado, olha em derredor tentando orientar-se, mas o que viu o encheu de horror. Animais estraçalhados como se algo os houvesse explodido de dentro para fora. Frondosas árvores estraçalhadas como lanças partidas à volta de um buraco fumegante no chão. Malditos poderes das trevas! Exclamou sem ouvir a própria voz, pois atroz zumbido ressoava-lhe na cabeça. A custo pôs-se de pé e, ainda cambaleante, tornou a correr em busca da voz que ouvirá. Guiado mais pelos deuses que por seus sentidos, chegou uma pequena clareira crepitante na floresta, próxima à margem. Ainda um pouco tonto, viu o que parecia ser uma canoa estranha e saindo dela uma fila de guerreiros trajando ferro em vez de couro ou panos. Bizarros adornos de metal brilhante em suas cabeças, similares a bicos. Armas como nunca vira antes que lançavam fogo e fumo. O zumbido enfim diminuíra um pouco e o familiar gemido de dor pode novamente ser ouvido. Mas o que poderia fazer ele nu e desarmado contra uma hoste de guerreiros fortemente armados? Yaluk respirou fundo, retirou da volta do pescoço o cordão em que levava um pequeno saquinho de couro de jaguar, abriu e deixou cair sobre a palma da mão esquerda uma magnífica esmeralda. Cerrou os olhos por um instante e entoou baixinho o antigo mantra maia de invocação. A princípio nada parecia acontecer, mas paulatinamente a pedra em sua mão começou a emitir um brilho intenso e faiscante, pulsando como se estivesse viva. E o peso? Como ela tornará-se pesada? Absurdamente impossível de segurar. Instintivamente desceu a mão com violência em direção ao chão e socando o solo com força, gritou tão alto que a coluna armada de guerreiros se voltou para ele, postado no limite da mata. Armas foram apontadas em sua direção. Cucuca! Em teu nome! No mesmo instante um tremor de terra abalou a toda a região e uma rachadura começou a se formar no solo. Serpenteando de Yaluk na direção dos invasores que sem entender o que acontecia esbravejavam e tentavam em vão manterem-se de pé, a fenda rasgou a terra. Aumentando em largura e comprimento, engoliu os desnorteados guerreiros, suas armas e tudo mais à volta. Aos gritos de desespero foram tragados para as profundezas da terra, desaparecendo como se nunca houvessem existido. O suor gotejava da fronte de Yaluk. Sua respiração cessara minutos atrás e o coração batia tão forte que podia escutá-lo acima dos cantos dos pássaros que fugiam em pânico das árvores que tombavam. Então, tão bruscamente como se abrirá, a larga fissura principiou a fechar-se, selando no âmago do solo a presença daqueles que nunca deveriam ter pisado ali.
Yaluk ergueu-se, respirou fundo, guardou a pedra em seu invólucro e retornou o cordão à volta do pescoço. Então, eis que emergiu da mata uma linda e voluptuosa índia, nua, alta, de longos cabelos negros, olhos escuros, manquitolando apoiada sua lança, ferida, tentava em vão estancar com a mão o sangramento em seu abdômen. Yaluk a estranhou não olhar em sua direção, mas para frente, instintivamente voltou-se para onde repousava seu olhar e o que ele viu empalideceu. O último dos guerreiros, o que ficará junto à canoa, erguia sua arma na direção da Índia. Sem hesitar, correu na direção do inimigo e se interpôs à frente de seu alvo. O gatilho foi puxado, um estampido ecoou na mata e Yaluk foi jogado para trás com o peito sangrando. No instante seguinte, uma chuva de flechas vindas de várias partes da floresta cobriu o corpo do invasor que jazeu morto antes de seu corpo quedar ao solo. Nos últimos instantes, até que a tépida inconsciência o abraçasse, a derradeira visão de Yaluk foi a face da Índia. Em um gesto final, ergueu a mão e tentou dizer algo, mas a voz morreu-lhe na garganta. Nisso, a bordo da nau Vitória, capitaneada pelo conquistador espanhol Francisco de Orellana, a tripulação estava em polvorosa. Capitão! Nossos homens foram massacrados por essas demonias. Esbaforido comunicou o imediato. Amazonas, Marujo, corrige o padre dominicano Gaspar de Carvajal que se aproxima. Que seja. O que devemos fazer, capitão? Retrucou o marinheiro ao pároco e indagou ao comandante ao seu lado. Cofiando sua espessa barba, Orellana matutou por alguns instantes. Apesar de ser um homem ganancioso e cruel, que sempre colocou seus interesses acima das vidas daqueles que tão fielmente o serviam, não era nem um pouco obtuso. E muito embora as lendas sobre cidades de ouro seduzissem, já sacrificará muitos para tentar capturar a louca infiel que liderava aquele bando de pagãs. Ela poderia ter-lhe fornecido a precisa e preciosa rota que o levaria à Manoa do Eldorado, todavia tinha ciência de que se perdessem mais homens jamais retornaria à sua terra natal. Vamos prosseguir. Nada há nesta terra além de perda e morte. Em si, mi capitã. Assentiu o imediato, correndo a repassar as ordens. Ao ver o padre afastar-se, Orellana o chamou. Monsenhor Carvajal. O clérigo voltou-se para ele. Sim, capitão. Sei que está fazendo os registros de nossa expedição, de nossas aventuras e desventuras, completou o padre com um sorriso irônico. É vero. Mas se puder nos poupar um pouco no relato desta situação, vos agradeço. Imagine o que diriam na corte, as piadas e gracejos se souberem que fomos massacrados por um bando de mulheres nuas e hereges. Ninguém recordará nossos feitos e glórias. Seremos lembrados como o maior fiasco da frota espanhola. Entendo seus temores, caríssimo capitão. Serei condescendente em minha crônica e suavizarei certos detalhes. Agradeço-vos. Horas depois, longe dali, na grande oca da aldeia Icamiaba cercada por toda a indiaria da tribo, a pajé fazia uso das mais arcanas magias para trazer de volta das garras da morte aquele bravo e desconhecido guerreiro que deu sua vida para salvar Conori Cunhampuyara, a cacique das Índias Guerreiras. O burburinho na volta da oca tinha seu motivo. Homens só eram admitidos na aldeia à época do ritual de acasalamento. E isso fora muitas luas atrás. As anciãs torciam o nariz para aquela presença indesejada e muitas o deixariam sangrar até a morte em plena floresta. Enquanto a magia Icamiaba forcejava resgatar o espírito fugidio do guerreiro, sua mente encontrava refúgio no passado. A doce lembrança dos cabelos perfumados de Acna, as noites de amor proibido às margens do cenote, os longos e refrescantes mergulhos noturnos nas águas escuras. Todavia, a perene felicidade dos mortais não é da vontade dos deuses. Oculto entre os arbustos, um olhar invejoso contemplava os amantes e tramava um vil ardil. A lembrança migrou do acalento para a angústia. A psicofantia do primo dela, a prisão, a condenação ao sacrifício, a fuga orquestrada por Acna, a dolorosa despedida e o início da perseguição. Um turbilhão enevoado de memória se confundia, todavia uma se sobrepôs, a mais perturbadora de todas. É Yaluk Tum. A voz imperiosa fez-se ouvir de dentro da mata à frente dele. Tenso, pensando tratar-se de um de seus perseguidores, empunhou o macuarruitu, suando, a respiração entrecortada. Não hás de levar-me vivo ao altar da pirâmide. Não posso entregar meu coração aos deuses, pois já o ofertei a Acna Paiaan. Esbravejou oscilando o porrete ameaçadoramente. Então, a passos lentos, um homem emergiu da vegetação, trajando o manto ritual, típico da classe sacerdotal. De seu rosto sereno emanava uma expressão de força, confiança e integridade. Nem ele o deseja, Yaluk. Kukulkan conhece os reconditos do coração humano, pois assim como tu, ele se viu afastado de Ixel. Mas se desejas juntar teu coração ao de Acna,
terás de ir mais longe do que teus algozes são capazes. A fala calma e severa do homem diante de si era inconfundível. Reconhecendo o sumo sacerdote de Kukulkan, Yaluk prostrou-se de joelhos. Erga-se, filho de Tum. Não devo interferir diretamente em assuntos mundanos, mas posso fazer do profano o instrumento do divino. Sem entender o que o homem sagrado dizia, o jovem Maia levantou-se e inquiriu com olhar curioso. Compreendo tua confusão. Serei claro, tua vida antiga se foi. Diante de ti há apenas o desconhecido. Mas se entregares teu espírito a Kukulkan e for o instrumento de seu desígnio, vossos corações se unirão na eternidade sob a luz esmeralda da pirâmide sagrada. Sem hesitar, Yaluk aceitou os termos do pacto sagrado e, erguendo o punho fechado, bateu na testa e depois no peito, dizendo: Minha vida e alma são tuas, ó divino Kukulkan. Fazei de mim vossa lança e vosso arado. O sumo sacerdote assentiu satisfeito e concluiu de modo enigmático: Teu coração trará de volta a aliança dos deuses. O sumo sacerdote estendeu o braço direito à altura do peito e, abrindo a mão, revelou uma pequena bolsinha presa a um cordão. Guarde-a com tua vida. Teus sonhos te mostrarão onde levá-la e o que deverás fazer. Yaluk pegou o objeto da mão do homem sagrado e colocou em torno do pescoço. Agora vá. Teus perseguidores logo chegarão aqui. Mas não tema, nenhum mal deste ou do outro mundo te atingirá até que cumpras tua missão sagrada. Yaluk embrenhou-se na mata enquanto o sumo sacerdote desapareceu em meio a um repentino brilho verde. Dias se passavam e seus algozes não davam trégua, firmes em seu encalço. Até onde irão atrás de mim? E até onde terei de ir para livrar-me deles? Indagava-se o preocupado Maia. Cada passo que o afastava deles, aumentava a distância dela. Mas que diversa opção teria? Poderia emboscá-los, talvez? Mas grupos de buscas nunca eram menos de uma dezena de guerreiros, ele não teria chance. Morreria em vão. E enquanto matutava, continuava seu caminho. Por fim chegou ao litoral. Fazendo uso de seu macuarruitu, cavou uma piroga no tronco de uma árvore caída e lançou-se ao mar. Não tinha intenção de afastar-se muito da terra, mas apenas despistar seus acossadores. Quando já estava a uma boa distância, pôde vê-los chegarem à praia. Não pareciam nada felizes. O que farão agora? Espero que enfim desistam, pensou esperançoso. Mas quis o destino que Yaluk jamais soubesse o que fizeram seus opositores. Uma gigantesca e repentina tromba d'água o colheu em cheio. Voltou a si nas areias brancas de uma praia. Mas onde era aquilo? Da piroga, nem sombra, só lhe restara o macuarruitu firmemente preso à sua cintura. Tentou pôr-se de pé, mas uma ânsia o fez cair de joelhos e pôs-se a vomitar água do mar. Ainda um pouco tonto, conseguiu erguer-se e a passos hesitantes percorreu a curta distância até a mata litorânea. As imagens voltam a se misturar e um murmúrio incompreensível preenche seu mundo. Aos poucos o rosto da Índia que ele salvou desvela-se diante de seus olhos. Mas a exaustão, a fraqueza e os ferimentos enfim cobraram o preço de sua mente alquebrada, fazendo passado e presente se misturarem. Em um derradeiro gesto, tentando alcançar a amante perdida, levou a mão ao peito, arrancou o pequeno invólucro de couro e confiou às mãos de Conori. Uma lágrima percorreu o rosto queimado pelo sol, sussurrou o nome da mulher amada uma última vez e entregou o espírito ao todo-poderoso Kukulkan. O sonho se cumprirá, a profecia tornará-se real. Na grande oca fez-se silêncio. Em derredor, em toda a tribo, ninguém murmurava. A selva emudeceu. Os olhos dela cintilaram úmidos, apertou o amuleto fortemente contra o seio nu e bradou com todas as suas forças. Akna Paya. E daquele dia em diante, Conori mudou o próprio nome para as últimas palavras do guerreiro desconhecido que a salvou da morte certa. Tempos depois houve uma nova festa de Yassi, às margens de Yassiuaru, o espelho da lua. Mas nessa noite a líder da Icamiabas não tomou nenhum homem para si. Mergulhou nua na lagoa consagrada, levando consigo a esmeralda sagrada. Ao chegar ao fundo, colheu com suas mãos o barro verde e o trouxe à superfície. Com a habilidade típica das Icamiabas, envolveu o cristal no barro e moldou o Muiraquitã. Mas, de modo diverso às suas irmãs que costumavam dar forma de batráquio ao significativo objeto, ela plasmou uma serpente enrolada e com asas. E quando ofertou sua obra a Yassi, a deusa da lua, um fulgor verde emanou do artefato, iluminando toda a floresta. O barro se transfigurou em pedra, tornando-se verde e cristalino como a gema em seu interior. Ela virou-se para seu povo, ergueu o Muiraquitã em sua mão direita e com um brilho esmeraldino em seus olhos bradou: Kukulkan! Nesse momento, perante os olhos arregalados de toda a tribo Icamiaba, uma celestial e gigantesca serpente alada emergiu do Muiraquitã, tão imensa quanto o grande rio,
ascendeu aos céus noturnos envolvendo Yaci em uma dança de poder e sedução. Cerca de 480 anos depois. Lago Espelho da Lua, próximo à Serra Yaci-Taperê. Após algumas horas de um voo tranquilo, o helicóptero pousa com alguns solavancos no heliporto improvisado a facão e inchada em pleno coração da selva amazônica. Segurando seu chapéu para que não seja arrastado pela força do vento provocado pelas hélices, um homem desembarca. Em seguida outro desce, mas este se detém a falar algo ao piloto, em seguida corre atrás do que descera antes. São recebidos por 3 outros cujas roupas demonstram que estiveram envolvidos em alguma obra ou escavação. Bonjour, Dr. Castilho, Sr. Hermes, o mais velho deles os cumprimenta. Boa tarde, Professor François Auguste de Joly. Como estão as escavações? Direto como sempre, Monsieur Castilho. Sorriu o decano francês. Levando em conta que o Instituto Archéologique de l'Université de la Sorbonne o enviou para cá juntamente com esta equipe da Unesco, imagino que vosso tempo seja precioso, razão pela qual não tomarei mais que o necessário. Ademais, fiquei intrigado com vossa missiva. Oui. Acompanhe-me, por favor. E dirigindo-se aos 2 outros que o acompanhavam. Joaquim, Manuel, por favor, ajudem o Sr. Hermes com as bagagens. Sim, professor. E eles afastam-se acompanhando o secretário de volta ao helicóptero, que a esta altura já se encontrava com seus rotores totalmente desligados. François alisava seu longo bigode branco, enquanto colocava Dr. Castilho a par de suas mais recentes descobertas. Sabes o quanto sou fascinado pelas antigas mitologias deste continente, Dr. Castilho. Perfeitamente. Li seu último livro, Cacau, a ponte entre Yucatán e a Amazônia. Muito inspirado, diga-se de passagem. Merci beaucoup, Dr. Castilho. Vindo de um erudito do vosso porte, devo admitir sou deveras lisonjeiro. Adulá-lo. Longe de mim. Mas a vossa percepção acerca da similaridade dos detalhes e narrativas de culturas tão díspares como os maias e os povos tupis-guaranis foi algo que deixou o meio acadêmico em polvorosa. Não era essa minha intenção, mas demonstrar que no fundo estamos todos conectados. E aqui encontrou provas disso. Exactamente, Messier. Mais que meras provas, diria que temos diante de nós um novo e intrigante mistério. Ou melhor, antigo. Bom, o senhor conseguiu capturar minha atenção e despertou-me a curiosidade. Devo dizer que isso não é algo fácil nos dias de hoje. Esclareça-me por gentileza. Um sorriso enigmático valsa nos lábios de François e ele nada responde, aumentando-lhe a aflição bisbilhoteira. Ambos adentram uma grande barraca, quase uma casa feita de lona em plena selva, e são recebidos pelo vento morno de um ventilador à bateria. François cerra a abertura e sob o catre que chama de cama puxa uma grande caixa metálica, tira do bolso um molho de chaves e abre o cofre diante deles. Dentro dela várias peças de valor arqueológico e no meio um pano aparentemente envolvendo algo. O que vou mostrar-lhe agora foi encontrado por mim e 2 outros pesquisadores. Trata-se de um item de extremo valor que por segurança preferimos não divulgar o achado. Os olhos de Castilho brilharam. O professor coloca o objeto envolto no pano sobre a mesa, repleta de anotações e mapas. Descortina enfim o item que ilumina toda a barraca com uma luminescência verde quase sobrenatural. Sem que percebam o giro das pás do ventilador diminui. Castilho olha em volta e faz um questionamento pertinente. Mas onde está a fonte de UV? Precisamente. Não há. Foi deveras graças a essa estranha luminosidade natural que a encontramos. Mas cristais somente emitem fluorescência se submetidos à radiação ultravioleta, professor. Qualquer criança que estudou ciência na escola sabe disso. Espanta-se o Dr. Castilho e completa. A menos que seja radiação. Não deveríamos estar fazendo uso de algum tipo de proteção? Questiona preocupado. Não é radioativa. Nada há na geologia desta região que aponte para isso. E a radioatividade natural em esmeraldas é extremamente baixa, não representa risco algum. Não, definitivamente a origem deste brilho só virá à tona após muito ser estudada. Compreendo. A peça é magnífica, mas ainda não alcancei o porquê de trazer-me até aqui. Olhe bem. O que vedes? Castilho aproxima-se, retira os óculos e faz menção de segurar o objeto. À vontade. Ele ergue a altura dos olhos e observa. Uma esmeralda de peso anormalmente superior ao que se esperaria de uma pedra daquele tamanho. Delicadamente esculpida no formato de uma serpente enrolada sobre si mesma. Alguns centímetros um pouco abaixo do início da cabeça, sobre seu dorso, asas esculpidas à perfeição de modo a ser possível verem-se as penas justapostas. Olhando com mais atenção, percebeu que as linhas internas da gema pareciam estranhamente diversas em seu centro,
como se outro cristal estivesse em seu âmago, pulsando aquela luz como um coração de pedra. Era perturbador. O senhor notou as divergências cristalinas internas. Evidentemente que sim, e nenhum geólogo soube me dar uma explicação satisfatória acerca disso, pois não se trata de um geoduto. E geologicamente sequer há quantidades significativas dos elementos necessários nas rochas desta região para gerar esmeraldas dessa qualidade. Bom, com certeza não é daqui. Nossos índios não detinham conhecimento tão avançado de entalhe ou carvim. E a entidade retratada é claramente asteca, inca ou maia. Tenho 100% de certeza. É uma declaração ousada, professor. Apoia-se em quê? Cacau. Como assim? O que tem a ver cacau com essa pedra? É sabido que as tribos da região faziam bebidas fermentadas à base da polpa do cacau. Sim, um uso significativamente diverso do realizado pelos maias e ainda em uso até os dias de hoje. Correto. Mas veja o que encontramos no mesmo local onde estava nossa inexplicável pedra brilhante. E assim falando removeu de dentro da caixa metálica uma algibeira de couro contendo várias sementes secas de cacau, adornadas com pequenas pinturas e entalhes. Reconhece os símbolos. Castilho olhou bem de perto e arregalou os olhos. Isso é iconografia maia. Vi estes mesmos símbolos em estudos sobre o Popol Vuh. Onde encontrou isso? Dentro de potes de barro hermeticamente lacrados e protegidos sob os restos de um material orgânico deveras perturbador. Orgânico. Restos humanos. Mas o mais curioso mesmo foi o gênero do corpo encontrado. O senhor está me conduzindo por um labirinto. Professor François. Pare de rodear e diga logo. Exaspera-se Dr. Castilho. Oi. Admito, deixei-me levar por minha veia teatral. Vim para cá estudar o que pode ser a comprovação de um mito atrelado ao relato de um dos mais infames conquistadores espanhóis que navegou por estas águas. Francisco de Orellana, intuiu Castilho. O próprio. Então credes haver encontrado provas da existência das Amazonas, é isso? Sim. As Icamiabas existiram de fato e tinham uma sociedade maciçamente matriarcal. Homens sequer eram aceitos próximos às suas aldeias, que dirá serem enterrados em seus locais sagrados. Mas havia um ritual de acasalamento, se bem me lembro. Havia de fato, mas depois dele os homens eram sumariamente expulsos, apesar de no maior das vezes serem agraciados com presentes, os muiraquitãs. Estes artesanatos locais eram esculpidos por elas em barro extraído do fundo do lago Espelho da Lua na noite do ritual em homenagem à deusa Iaci. E o defunto em questão era homem. É isso que está me dizendo? Mas isso não faz sentido algum. Na verdade, talvez faça. Encontramos isto no corpo, alojado a vértebra T5 dele. E joga as mãos de Castilho uma pequena e pesada esfera metálica. É o que imagino. Se pensou em munição para mosquetes Potsdam, calibre 19,8 mm, então imaginou certo. Os homens de Orellana! Exclamou segurando a bala com força entre os dedos. Improvável haver alternativa diversa. Então este ilustre desconhecido morreu combatendo os espanhóis ao lado das Amazonas. Mas isso não bastaria para a honra que ele teve. Índios de outras tribos também combateram ao lado delas, concluiu acompanhando o raciocínio do acadêmico europeu. Sim, os guacaris, com quem habitualmente costumavam copular na festividade de que falamos. Esse detalhe me escapou. Mas sustenta minha dúvida. A questão é que o finado era maia, talvez algum tipo de representante ou mensageiro enviado para cá por algum motivo que ainda desconhecemos. Envolveu-se na luta com os espanhóis e acabou morto. Talvez por não haver uma tribo que pudesse reclamar seu corpo ou por respeito à sua origem, o fato é que foi enterrado em terra Icamiaba. E mais ainda, no mesmo lugar em que a cacique delas. O senhor está esquecendo uma possibilidade. Ele pode ter vindo com os espanhóis, ingeriu Castilho. Improvável. O diário de bordo escrito pelo religioso Gaspar de Carvajal não faz qualquer menção acerca disso. E ele desceu das terras incas. A rota diverge totalmente. Então, este maia percorreu milhares de quilômetros a pé ou de canoa, que seja, para trazer presentes a uma rainha tribal em um remoto recanto perdido da selva amazônica. Sem mapas, trilhas ou instrumentos de orientação. Essa é vossa teoria? Desculpe-me, professor François, mas elite acadêmica de Sorbonne irá comê-lo vivo se aventar publicamente tal hipótese. Nesse momento, aquele sorrisinho enigmático voltou aos lábios do francês. Há pouco me questionavas inquisidoramente acerca de minha razão para fazê-lo vir até aqui. Sim. Aliás, algo que ainda me permanece obscuro. Messier, serás meu assurance vie. Eu? Como assim? Espanta-se Castilho.
Sei que está em vias de inaugurar um museu na capital do estado. É verdade. E sua empresa é mundialmente conhecida em pesquisas de tecnologia de ponta, tanto quanto por seu vasto e generoso apoio às causas acadêmicas. Percebo aonde quer chegar. Exponha estas peças em vossa coleção e faça uso, responsável e seguro obviamente, de vossa tecnologia a fim de apurar a origem destes materiais. Principalmente dela. Resume apontando a esmeralda esculpida cintilando sobre a mesa. Mas, professor, isso seria extremamente irregular. O senhor não pode me outorgar posse, ainda que provisórias, destes itens. A legislação, a Unesco, a própria universidade, tudo se oporia a isso. Poria sua carreira em risco. E a mim no processo. Exclama rejeitando peremptoriamente aquela insana proposta. Cuius Ailelen touce fire foutre. Esbraveja furioso o eminente arqueólogo e professor Franco. Apoiando as palmas sobre a mesa, olha fixamente para a esmeralda diante dele. Os pelos crispados sobre o dorso de suas mãos, o suor que lhe escorria da testa, as pupilas dilatadas, a respiração ofegante, o coração pulsando como louco, prestes a ter um ataque. Ele escolhe as palavras com cuidado. Saiba, Doutor Castilho. Estou vivendo meus últimos dias sobre a Terra. Passei os últimos 60 anos percorrendo cada palmo de chão em todos os continentes e sabe Deus quantas ilhas, buscando incansavelmente a verdade. E aqui, no meio desta ameaçada floresta, enfim, encontrei a resposta que tanto procurava. A realidade por trás da lenda, o fato oculto na fantasia, carne e sangue dentro do mito. Não me negues a realização de uma vida. A frase jamais seria concluída. Leva a mão ao peito e um esgar contorce seu rosto. O corpo cede ante o próprio peso e desaba ao lado da mesa, arrastando consigo vários papéis e anotações que dançam no ar. O oxigênio parecia fugir-lhe. Aturdido com aquele desenlace, Dr. Castilho correu em seu socorro, mas nada pode fazer, além de ouvir as últimas palavras do velho colega. A verdade, traga à luz a verdade, foi o derradeiro pedido, enquanto segurava-lhe a mão com força. Nesse instante, por uma daquelas bizarras coincidências da vida, a esmeralda oscilou sobre a mesa, rolou e caiu precisamente sobre o coração de François. Sua última visão foram os olhos brilhantes da serpente que lhe encaravam as profundezas de sua alma. Com um fulgor cegante toda a tenda iluminou-se de repente. Quando voltou a si, a esmeralda tinha apenas um leve brilho e François jazia morto ao seu lado. O ventilador cessara de funcionar sem motivo aparente. Ficou imóvel, sentado ali no chão pensando no que fazer. Passou então a mão sobre os olhos do francês, cerrando-os para sempre. Pôs-se de pé, recolocou os itens de volta à caixa de ferro, fechou a chave, removeu-a de seu chaveiro original e guardou-a no bolso. Recompôs-se e foi até a entrada da tenda, abriu-a e gritou a plenos pulmões. Rápido! Alguém ajude! O professor está passando mal. Um médico! Foi o que bastou para colocar todo o acampamento em polvorosa. Diligentemente o médico local acorreu ao local, mas tudo o que pode fazer foi atestar o óbito e determinar a causa mortis. Ataque cardíaco fulminante. Provavelmente já estava morto ao tocar o chão, relatou laconicamente o médico. Discretamente, Dr. Castilho aproximou-se de seu secretário e confidenciou-lhe algumas instruções. À noite, subrepticiamente, a caixa metálica foi embarcada no helicóptero, assim como um grande engradado contendo os restos mortais do único homem enterrado em terra Icamiaba, junto ao sepulcro da lendária rainha das Amazonas. Dias depois. Museu Lendas da Floresta. Um luxuoso carro escuro estaciona em frente ao futuro Museu Lendas da Floresta. O motorista de terno e óculos pretos sai, dá a volta no veículo e abre a porta lateral de trás para o passageiro que emerge em toda sua pompa e circunstância. Fraque, luvas, bengala e cartola. Definitivamente uma figura que destoa da região à sua volta. Como ele suporta o calor e a umidade com aquela roupa já é por si só um mistério. Após dispensar o motorista, sobe as escadarias de mármore que o levam até a suntuosa entrada do antigo casarão que foi reformado e adaptado para servir de museu. Logo na entrada, o mestre de obras o cumprimenta. Bom dia, Doutor Castilho. Bom dia, Senhor Ramon. Como está vossa esposa? Melhorou. Aos poucos. Os médicos não sabem direito o que ela tem. Virose. É o diagnóstico de todos esses doutorizinhos de meia tigela. É verdade, Doutor Castilho. E quanto à finalização dos acabamentos? Como é mesmo que o doutor fala? No cronograma. Cronograma. Ótimo. Tira do colete um antigo relógio de bolso e, tentando acertar o foco através de suas bifocais, esforça-se para discernir o horário. 7h35. Creio que tenho tempo para uma rápida inspeção.
Levanta levemente a cartola e, despedindo-se do funcionário, adentra o grande hall. O cheiro de tinta fresca e mármore recém-cortado lhe invadem as narinas. Pode ser um pouco incômodo, mas não deixa de ter algo de satisfatório. Olhando em torno, perscruta com gosto minuciosamente os detalhes, passando os dedos no corrimão atestando se alguma poeira indevida estaria presente. Aparentemente o puxão de orelhas que dei em Dona Maricota surtiu efeito. Bom, muito bom, pensou deixando escapar um sorrisinho maroto. Após um longo e minucioso exame em todos os cômodos da casa, pareceu satisfeito e retornou ao carro. Despediu-se sorridente do mestre de obras e ao entrar no carro encontrou seu secretário ainda digitando no notebook. Não desgruda desta máquina maldita sequer por um instante, Hermes. O secretário cessa sua atividade por um instante, tira os óculos e curioso, redarguia seu chefe. Explique-me, por favor, Dr. Castilho, como um homem que fez fortuna com pesquisa de ponta é tão avesso ao uso de tecnologia. Castilho sorri diante da audácia do galante mancebo, mas assente em responder. Você não está me entendendo, rapazote. Eu prezo por demais a tecnologia, abomino é seu uso excessivo, que corrói mentes humanas e aliena nossas relações. E falando de relações, como está a questão com a Unesco? Hermes respira fundo, repõe os óculos e enceta seu relatório. Foi mais fácil lidar com a Sorbonne. O finado professor tinha um colega e amigo que muito nos apoiou, o arqueólogo Danton Cartier de Champlain. Ele também é um interessado em lendas e compartilhava da visão do professor François. Viajou até aqui e interveio pessoalmente em nossa causa junto ao governo e aos acadêmicos locais. Já o comissário da Unesco parece vê-lo como um mero usurpador. Castilho sorri e diz lacônico. E ao passage de la caravane, les chiens aboyent. Em sabes que meu francês não é tão fluente quanto o vosso, doutor Castilho. Enquanto a caravana passa, os cães ladram. Não sei, doutor Castilho, temo que estes cães possam impedir sua caravana de seguir adiante, ponderou o secretário baixando os olhos. E veremos. E com um toque de sua bengala no vidro atrás do motorista, mandou que os levasse de volta à área urbana. E enquanto o veículo afastava-se rumo à urbe, dentro das instalações do futuro museu, em uma caixa metálica hermeticamente fechada, um brilho verde resplandeceu. No abismo ofídico daquele olho sussurrava a promessa de um pacto que uniu lendas de dois povos. Uma promessa que ainda deveria se cumprir. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes de Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.